Boa noite, todo mundo. Namastê. Namastê, graças a Deus. Honrando o nobre silêncio compartilhado, cada um que por alguma razão optou, foi levado, chegou até aqui. É bacana a gente entender essa proposta de silêncio, é aquilo que faz falta na rotina do dia a dia, numa cultura que não dá muita atenção a esse aspecto do existir. Então não é pregando nada, nem se fazendo de, não sei, monge ou sadhu ou solitário, peregrino. Na verdade, a ideia, a todos nós que convivemos nesse contexto mais urbano, é da gente trazer um algo esquecido, só isso. O que foi esquecido te cabe realizar, lembrar. Mas o silêncio é o campo de fertilidade onde isso tudo pode se manifestar, muito mais do que o barulho, muito mais do que a gente, de repente, repetindo as mesmas coisas do mesmo jeito. Talvez a questão de repetir as mesmas coisas não seja nem a questão, o problema, mas do mesmo jeito. Aquela qualidade de relação, talvez assim, condicionada frente a tudo. Porque o sagrado também está na selva de pedra, também está no barulho, também está no som, nas conversas. Mas o silêncio, ele, de uma certa forma, até para quem não está acostumado, ele surpreende. E te colocando talvez num contexto de possível desconforto. E bem-vindo esse desconforto, se através do desconforto você, além dele, encontra tá tudo bem, apesar de silêncio, apesar de eu não estar me demonstrando aqui com a fala, apesar de eu não ter que me apresentar. E isso mexe com as pessoas, né? Essa proposta de satsang que já começa desde lá de fora e que não tem a ver com conforto, com agrado, com você se sentir à vontade no nível do personagem, porque talvez tu não curta silêncio, tu experimente desconforto com silêncio, tu não saiba o que fazer com silêncio. Mas tão bacana essa oportunidade de vir para um campo onde o desconforto está ali presente e aí resta-te acolhê-lo e de repente num contexto favorável entender que ele é bem-vindo. Que tudo bem você estar aqui com desconforto, com sensações, com pensamentos, com inseguranças, com receios, deslocado. A gente estava no curso hoje com uma pessoa que trabalha com astrologia e esse momento, pós-domingo passado, é um momento de deslocamento de todos nós perdidos, não nos encontrando nesse plano de superfície aparente, natural, normal, por uma questão de conjunção de astros. Então, se de repente você teve essa semana complicada, tudo bem, faz parte. Que bom tu lembrar disso, de repente, num espaço onde isso é acolhido, ao invés de julgado como alguma coisa sem cabimento. E que é o que o ego costuma fazer conosco. Do momento que a gente está um pouco fora, não adequado, seja com o externo ou consigo mesmo, frente aos padrões que a gente tem condicionado na nossa mente. E não, tudo bem, satsang é acolhimento, satsang é espaço, satsang é tudo bem-vindo, satsang é você dar namastê todo mundo para a tua dor, dar namastê para o prazer, dar namastê para quem tu conhece, para quem tu não conhece. E namastê representando, e a lembrança disso é importante, o Deus em mim, o yoga em mim, o dharma em mim, as infinitas possibilidades da consciência em mim, muito mais do que a finita possibilidade do meu ego, do meu desejo, até mesmo bem intencionado em relação a você. Então eu não estou aqui me oferecendo como personagem, mas como parte da sangha, satsang, de um grupo de pessoas que se reúnem para investigar. E que não precisam aqui ser rotulados, não precisam aqui demonstrar nada, não precisam aqui ser reconhecidos pelos valores que normalmente, enfim, a gente é orquestrado lá fora. Porque não tem a ver com o valor
relativo. A ideia da gente investigar esse valor mais absoluto, a ética por trás da nossa existência, o espírito por trás das manifestações que a gente estende esse grande todo através das nossas vidas. E a isso essa oportunidade de sair um pouquinho da identificação, de sair um pouquinho da resistência, de sair um pouquinho de todo o script que a gente costuma viver, para de repente possibilitar espaço. Então, se esse desconforto do silêncio está espaçoso, isso já é satsang. O poder de satsang. Sat, o ser, não o estar. Sat, o todo, através de você, não você com exclusividade, identificado com a tua individualidade, mas através dela, sim, alguma coisa se estendendo além. E aí a possibilidade da gente, de repente, reencontrar. Esse é o objetivo do yoga. Hein? Se yoga significa união, reunião, reintegração, reencontro, a invocação é essa, é encontrar esse algo a mais, do além, que a gente de alguma forma invoca, mais consciente, menos consciente, mas que está ali. Do contrário, você estaria tentando preencher a tua vida com o objetivável, com o concreto. E eu sempre gosto de colocar isso para as pessoas. O mistério, ele só pode ser buscado em essência, de dentro para fora, do momento que o cabimento do aparente já foge do controle. Do momento onde você não encontra mais na superfície algo a satisfazer uma sede que o limitado não satisfaz mais. Sendo assim, tu vai para o mistério. O mistério que é o quê? O ilimitado. Que você não se ousa nomear. Do contrário, não seria mistério. Tu vê que interessante essa questão, né? Da gente ter a nossa busca espiritual, desenvolver competências, conhecimento, até mesmo crenças, mas nada resolve. Porque se fosse resolvido isso, que está além da nossa compreensão intelectual, racional, além até mesmo dessa vontade de crer. É tão incrível isso. A humildação do aprendiz, do devoto, do personagem, do filho e da fila, acompanha o tempo inteiro. É impossível você entrar num contexto de preenchimento absoluto nesse nível espiritual, porque de toda a tua busca, de todo o teu currículo, de toda a tua bagagem, você chega no fim da tua história de buscador, de peregrino, e tu fala amém. E tu não fica em pé tentando comprovar o teu ponto de vista, tu se ajoelha e fica quieto, em silêncio. Então, que bênção a gente poder, de uma certa forma, chegar aqui e já ser provocado com essa humildação. Essa coragem de encarar, de repente, mistério. Primeira vez que tu está aqui, tu não tem nem ideia do que vai acontecer. Não faz muito sentido tu estar aqui, mas tu está aqui. E essa invocação a esse peregrino que entra, que não é o personagem, porque se tu peregrino é aquele que faz a jornada da alma. E essa jornada da alma entra num campo de infinitas possibilidades e não da finita possibilidade dos nossos planos. Então não tem nenhuma garantia, todo mundo. Nada. E é muito difícil, falo para mim, assim, com toda sinceridade e transparência, como irmão. Na minha tendência logística, na minha identificação com o personagem professor, no currículo do estudo, a própria disposição de compartilhar. Acabei de chegar de uma viagem maravilhosa, de peregrino, no Peru, nos Andes. Mas do que vale eu contar a historinha? Se a historinha que eu conto não tem um algo além do personagem, minha historinha contada, que bate em você e que é tua também. Então o quântico aqui, será que não existe uma expressão plural do todo que se manifestou de uma forma tão bonita dentro de mim e que não está nesse instante dentro de você? E através talvez de um compartilhar de história, um despertar. E que mistério é esse? Como é que tu não foi para o Peru, tu não tem ideia dos Andes, tu não sabe o que é xamanismo? E de repente eu começo a contar uma história
E o espírito por trás da história, nessa proposta de satsang, te atinge como várias histórias, como de repente algum filme que tu já viu, como algum livro que tu já leu. E não foi só um livro, uma história, tocou a tua alma. Não tem como voltar para a pessoa que tu era antes. Tudo bem, você volta, segunda-feira chega, repetição e repetição, mas tem, até mesmo muitas vezes, através de uma angústia, do esquecimento, do algo que você não está dando atenção na tua vida, bendita angústia, para te cutucar o tempo inteiro, para tu não se contentar de forma iludida com o relativo da vida. Por quê? Porque é relativo. De uma vez por todas, tu ir atrás do absoluto, irmão. Tu buscar e tu fazer o que tu tem que fazer, e tu cruzar o deserto, e tu ir além, além do além do além. Para esse mistério sem garantia, mas que a alma invocada busca. E tu, servidor, corresponde. Tu oferece a tua vida egóica de personagem mais e mais para esse despertar, essa possibilidade do despertar espiritual. Porque será que tu não está aqui para isso, todo mundo? Será que a história se resume só a isso? Casar, ter filho, estudar, conseguir um emprego, comprar um carro, visitar países e voltar para casa, segunda-feira chega de novo, e aí a projeção futura, as minhas próximas férias. Será que é só isso? Será que a vida é tão resumida dessa maneira? E veja bem, tudo bem se for, porque isso tem que ser cumprido também, como colocado. Se não tem sentido você estar aqui, não fica aqui. Se não tem sentido você investigar o mistério, não investiga o mistério. Investiga o todo relativo. Investiga tudo aquilo que é concreto e palpável. Faz o que tu tem que fazer, irmão. Porque vai chegar num determinado momento que, por experiência direta, tua angústia, teu questionamento, vai chegar a hora de você dar um passo além, que não nega, nem reprime, nem julga nada da história, do relativo, nada desse passado, nada das outras tantas possibilidades da vida se expressar, mas para ti não tem mais jeito. Como viver sem satsang? E num mundo onde as referências são outras, é complicado, porque aí bate solidão, bate esse aperto, bate um como, e agora? E a gente acha que sofre sozinho, muitas vezes, e sofre mais por se achar tão isolado do mundo, que aparentemente, na sua aparência, está tudo certo, tudo bem resolvido, uns sortudos, outros mais azarados, mas, cara, sofrendo que nem eu sofro, não tem ninguém, não é possível. E, cara, as histórias dos santos, as histórias dos mestres, dos peregrinos, esses que viveram todo mundo uma bendita vida ao longo dos milênios, mundo inteiro. Essa história reflete esse buscador, esse peregrino, esse questionador, que está aqui presente em mim, em você, sabe? E que estava lá também, porque a alma estava lá, porque o desafio de ser humano estava lá, porque a dualidade expressa da forma que ela se expressa, inclui todo o conforto e desconforto que hoje experimentamos igual. É tão incrível isso. Às vezes fica essa ideia meio que muito longe, distante, um pouco abstrata, essa ideia do todo, da unidade em nós, né? Da gente encontrar aquilo que nos assemelha. Porque talvez meio que sutil, entra no campo do mistério, não é com esses olhos, com esse olho, mas se, olha que forte isso, não conseguimos nos comunicar, comungar nesse nível da unidade, que seja da dualidade, que seja enxergando com esses dois olhos o mundo como ele é, e vendo tudo, não negando nada, e tendo uma capacidade de se enxergar em tudo, no profano e no sagrado, no altruísta e no criminoso. Porque se eu tenho esse espaço para me enxergar criminoso também,
para me enxergar altruísta também, já esse todo do manifesto se expressando, se manifestando, e através disso tudo que eu aceito, que eu não reprimo, que eu não nego, eu estou ali também. E aí tu se aproxima, e aí a possibilidade do yoga, que não é separação, fragmentação, porque o outro não é tão diferente. Existe uma história a se compartilhar. E o mistério, como que a gente consegue fazer isso? Essa dualidade que por natureza separa, como que a gente consegue entrar num estado de unidade com essa dualidade provocando? Se não através da própria unidade, se não através do próprio todo, que aceita tudo, todas essas partes, infinitas partes, porque ele é o todo. O como negar? O todo não nega. Então, do momento que a gente exercita na dualidade da vida, nas conquistas, nas derrotas, nas dificuldades, nas alegrias, nas tristezas, aceitação, acolhimento, faz parte, tudo. Eu ofereço o espaço em mim para tudo isso circular. De repente eu experimento inteireza, unidade, plenitude frente ao desconforto, daquele pleno que está aqui presente, me possibilitando isso. Naturalmente, não é uma questão de resolver nada, não é uma questão de você pegar o ego e colocar ele em algum lugar, não, simplesmente oferecendo espaço. E de repente o ego se assenta, se acalma, e você começa a viver Deus, começa a viver Sat, começa a viver isso tudo que representa, se tu não curte muito o termo Deus, a possibilidade de Deus. Amor, compaixão, solidariedade, gratidão, perdão. A vida começa a ser mais isso. E não é o personagem. Porque o personagem, esse, dentro do contexto dual, ele só agradece em contexto onde existe cabimento de agradecimento, quando tu recebe. A questão do perdão mais complicada ainda. Assim mesmo, perdoar. Como perdoar? Alguém que te machuca? Como o ego vai perdoar? Não perdoa. Agora, o espaço para acolher a agressão e essa agressão circular e cair, porque é momentânea, e tu enxergar o irmãozinho reativo que te bateu pouco tempo atrás e não existir nenhuma reatividade frente a ele, pelo contrário, tu até dá o outro lado da tua face, sem querer, por um reconhecimento interno do não cabimento do reativo ali. E esse teu gesto de virar o outro rosto, o outro lado do teu rosto, acalmar, colocar essa mão reativa e violenta para baixo naturalmente. Como é isso? Da onde que vem isso? Essa realização, essa inteireza em você que, refletida ao outro, desmonta o outro da sua agressão, da sua violência. E é interessante, né, a gente meio que vê isso, porque não é um discurso dos bonzinhos ou dos bobinhos do mundo. Eu não estou falando disso, não. Se tu abaixa a tua mão, e não é a inteireza em você abaixando a tua mão, num momento de reatividade, de impulsividade, é bem possível que tu provoque mais confusão ainda. Mas se essa inteireza que acolhe, que não condena, que simplesmente desmonta, desconstrói o que é impulsivo, reativo, iludido, uau, vem o reflexo, o eco disso também no irmão que está ali te batendo ou querendo acabar contigo. Porque tu já não existe mais essa dualidade, essa separação. Existe uma disposição de enxergar além. Existe já a percepção que a gente não é, apesar da aparência, diferente. E aí o céu, talvez. Sat, isso. E é esse exercício mesmo, sabe? Da gente se nutrir talvez com essa possibilidade, dessa investigação que amplia, que nos alarga, e de repente eu oferecer isso para a minha vida. Amanhã começa uma nova semana.
E tudo bem, estou eu aqui, pronto, disposto, disponível, mais espaçoso para honrar o que for desse mistério que se revela através de mim. Aonde compreendo internamente, eu posso não ter nem conhecimento técnico, teórico disso tudo, mas que de fato não existe sacanagem, não existe ops, existe uma inteligência, ou seja, o que me cabe, prazer e dor, é o que eu mereço, seja momento de prazer ou dor. Dentro de um contexto, por exemplo, quando a gente fala de karma, e a ideia não é nem entrar no tema agora, num sentido teórico, mas é essa questão, causa e efeito. Eu colho aquilo que eu planto. E não tem nada de muito complexo, é simples. E, no entanto, a gente é revoltado com as nossas vidas, todo mundo. E a gente aponta o dedo para fora, culpando o outro, achando que o drama da tua vida é alguém que está causando isso. Então, satsang é de uma vez por todas, assume a responsabilidade pela tua existência. E é interessante porque do momento que a gente assume a responsabilidade, ao invés de repente a situação se engrandecer no terror, no pavor, ela se acalma. Porque era uma deficiência de relação tua, revoltado, com a questão, objeto. Do momento que a gente quebra com isso e aceita e assume a responsabilidade, assumir a responsabilidade é trazer mais próximo, assumir a responsabilidade é exercitar yoga, assumir a responsabilidade é o que Krishna queria para Arjuna no campo de batalha. A gente aproxima, a gente aceita, minha responsabilidade está aqui, é minha vida. O dedo do julgamento cai, naturalmente, inevitavelmente, sem esforço. E de repente você é mais próximo de Deus, pleno. O problema não é tão grande assim. Até porque ele é relativo. Nessa vida relativa que vivemos, sem nenhuma garantia, sem nenhuma certeza, sem nenhuma verdade absoluta, aparente, palpável, objetivável. E é o absoluto em nós que nos faz ver isso. Humildemente. O absoluto que acolhe o próprio oposto das verdades relativas do debate que a gente tem um com o outro. E que causa tanto sofrimento a todo mundo. Claro que eu vou ter minha opinião a respeito de um tema e você vai ter a tua. Mas a questão é, vou eu aqui ficar identificado com a minha opinião e não me encontrar com você, tua opinião? E tu pode continuar tendo a tua opinião e eu a minha, não tem nenhum problema, faz parte do nosso relacionar-se humano. Mas, do momento que eu não tenho identificação com a minha, eu crio espaço para estar em namastê com você, que tem uma opinião diferente e que mesmo tendo uma opinião diferente, eu não me sinto confrontado. Eu não me sinto distante, separado, em conflito. São só duas opiniões. Num mundo onde podem existir outras 7 bilhões de opiniões. Por que a minha? Que arrogância, que força é essa em mim, do ego, que me faz convencer-me que a minha opinião é melhor do que a dos outros? Que cabimento que tem isso todo mundo? Nas nossas vidas. E, no entanto, pode rolar um pode crer geral aqui, é o que a gente faz, voltando para casa. Amanhã, no trânsito, o tempo todo. Então, o nível de compreensão que a gente tem disso, que eu até pode crer concordo, é muito de superfície. Ou está ainda num contexto de limites. Daí aprofundamento. Daí oferecer-se, prostrar-se por uma oportunidade de 1 hora e meia num domingo à tarde. E um período de silêncio, todo dia essa semana.
E você, de repente, começar a se interessar, a querer, por necessidade, irmão. Humilde você, reconheça isso, a aprender a meditar. E de você ser cuidadoso com a expressão do todo nessa natureza, escondida no meio dessa cidade, mas que existe, do contrário a gente não estaria aqui. Essa questão do simplificar, né, todo mundo? Sabe? E não porque, pela moda, simplificar. Não, é simplificar por um reconhecimento de que, cara, chega de história, deixa eu me desvestir um pouquinho aqui. As pessoas me perguntam, né? Mas descreve o que é satsang. E eu encontrei esse texto algum tempinho atrás, eu vou ler ele para vocês, porque isso aqui é satsang. Dançar não é mais para mim. A mente não mais acompanha a melodia. O que estava vazio agora está preenchido. O pote dos desejos está quebrado. O vestido dos desejos se despedaçou. Todas as ilusões se foram. Muitos papéis em que vivi se foram. Chega de atuar. Chega de encenar. Amigos e companheiros me abandonaram. As inquietações finalmente se acalmaram. Todas as disputas, não mais. Kabir diz, pela graça de Ram, pela graça de Deus, pela graça do todo, pela graça do grande mistério, ele encontrou sua recompensa. Essa recompensa é satsang. Tem nada a ver com marco, tem nada a ver com um estilo, com uma forma, com uma abordagem, com um encontro formal, com regras de não pode falar silêncio. Não tem a ver com chamar um irmão músico para cantar. Tem a ver, sabe com o quê? De repente ele começar a cantar e o teu olho marear, aguar sem querer. E você perceber isso e se emocionar por isso, você com o olho agado, sem querer. De repente o irmão até desafina. E pleno você, está tudo bem. Porque não tem a ver com a forma, tem a ver com o espírito que encanta a forma para ele compartilhar a expressão. E isso que ele compartilha é você também. Porque está se expressando no olho aguado, sem querer. E benditos momentos, todo mundo, onde na vida, seja no prazer ou na dor, seja água pela dor ou pela alegria, quando ela vem da fonte, e você se sente a extensão, você é a extensão, não tem debate. A mente entra num estado de não mente. A mente morre, que seja por um instante, quântico, atemporal. Não dá para medir, mas existiu e tu voltou para casa. Sat Sang. E será que as nossas vidas não estão pedindo mais disso? Que, de novo, não se prenda à forma, não se prenda num domingo à tarde, mas há momentos de pausa, onde você cria espaço. Simples assim. Não estou nem falando que é fácil, mas simples assim. Cria espaço. A isso tudo que a gente já sabe, todo mundo, inevitável, encontros e desencontros, vitórias e derrotas, vida e morte. A gente sabe quem a gente ama vai morrer. Inevitável. A gente sabe que vai morrer. E, no entanto, é quase que bota na gaveta e espera acontecer, tomara que não aconteça agora. E quando acontecer, seja o que Deus quiser. E tu vê que interessante isso?
o como infantil e imaturo das nossas partes, porque de fato é um seja o que Deus quiser, mas da forma que a gente coloca para Deus, é muito tosco, é muito irresponsável. Tu acha que o pai quer ver o filho crescer, nascer, se educar, evoluir dessa maneira? A ideia do guru, tu tem que andar com as próprias pernas, irmão. Então faz o que tu tem que fazer, e aí sim, seja o que Deus quiser. O que Deus quiser, você vê, no final das preces é que está amém. Você pode até colocar um amém no início da prece também, para criar, enfim, uma condição mais fértil. Né? Amém. Nos textos sagrados tem isso. Om e o versículo do livro. Om, Om. E a ideia de voltar para Om é justamente essa, volta para o nada, volta para o tudo. E aí o discurso, o estudo, as escrituras. Dentro de um contexto mais das tradições proféticas, mais próximos à nossa cultura, amém. E tão bacana a gente ver Jesus, e na verdade te digo, olha Jesus reforçando, porque não foi só, na verdade te digo, é na verdade, é duplicado, é tipo quase querendo ver verdade, uma verdade verdadona. Mas não adianta nada também ficar só nesse nível do discurso, da história. Você vê as parábolas todas, do que vale levar a história para casa e botar na gaveta, todo mundo? Agora, se tu entra pela graça de satsang, pela graça do Espírito Santo em nós, pela graça desse movimento que flui em mim e em você, que não é meu nem teu, é nosso e de todo mundo mais. Aí já está ali o vivente, aí já não é mais a historinha. Aí tu é o potencial do Cristo que está à tua frente. Aí tu é aquele personagem que tu vê no filme e que não te emocionou só, que bonito. Entrou em você o espírito daquilo e resgatou em você o monge em você, ou o silêncio em você, ou qualquer coisa em você, o amante em você que seja. Mas ali, vida em movimento, vida circulando, aquilo que estava morto em ti, já está trazendo ampliação. Tão incrível essa questão, né? Você vê um filme assim de um peregrino ou de um grande personagem da história, e aí você está, obviamente, enfim, na cadeira do cinema, tomando pipoca, comendo pipoca, tomando Coca-Cola, sei lá o quê, amarradão, protegido. No meio da selva de pedra, com bandido para tudo que é lado, mas vale um momento ali de pausa relativa. E aí, de repente, você vê aquilo e vê o drama da vida do irmão. Tudo bem, com um final feliz, mas tu vê ele passando pelo deserto. E, de repente, você consegue ver aquilo com o distanciamento, o observador, você, da tela de cinema. Olha que forte isso. Olha que forte isso, todo mundo. Uma tela de cinema que tem poder de estimular sentidos. Mas tu está aqui e tu observa tudo aquilo, e aquilo vai despertando sentidos, emoções e sensações. Mas tu já se descola, porque tu não é o personagem. E é claro que tu não é, um filme passando. Se você não se liga, tu vive a emoção daquilo tudo como se tu tivesse no filme. Mas não existe um quadro real. Tu está numa cadeira de cinema comendo pipoca. E tu percebe isso. E essa percepção é importante. Essa é uma realização em yoga. Quando você consegue se desfazer da identificação com o aparente, com o momentâneo, e de repente se sustentar no assento da testemunha, que só observa. O filme acaba, tu volta para casa, acabou a pipoca, tudo certo, está ali. E ficou alguma coisa da história que tu viu, aonde houve tudo aquilo, deserto, cruz, encontros, comunhão, êxtase, desconforto, confusão, morte, mas tu foi, porque você testemunhou, e não aconteceu nada de fato,
Tu ficou com alguma coisa que se sustenta, com o eterno, com o real daquilo tudo. Real por quê? Porque permanece. Mas a historinha propriamente dita, ela já foi, ela já passou, não permanece. Sendo assim, ela é irreal. Sendo assim, que bom que tu não se identificou. Só testemunhou e observou. Por que a gente não consegue fazer isso com as nossas vidas, todo mundo? Se o personagem, assim como aquele personagem ali do filme, vai morrer já já. Se o personagem, assim como o personagem do filme, vai passar pelo seu deserto, pela sua cruz, vai ter momentos de experiência extasiática, vai ter momentos de experiências dramáticas, e tudo bem, faz parte. É só um filme se movimentando. Se você tem a capacidade de testemunhar, de observar qualquer objeto que seja um filme, tu tem a capacidade de testemunhar, de observar o objeto você, personagem de um filme também. E, no entanto, a gente leva a vida tão a sério, ou não leva a vida nada a sério, mas se identifica com essa atitude e postura de vida, que de repente tu é o personagem esse. E parece que a tua vida, que já já, tu sabe disso, vai acabar, é real, é para sempre. E não, é um fato, está claro. Como é que não cai a ficha? Para mim, para você. Porque não tem... eu não vou ficar aqui tentando te convencer do que já é fato e claro. Mas é um dar-se conta. E essa que é a questão. E isso é importante, todo mundo. A gente pode até estar se achando muito distante do céu, muito distante da possibilidade de realização espiritual, de iluminação, do despertar, do que for, da consciência de Krishna, de um estado búdico, de um estado crístico. Mas o dar-se conta é o salto que nos deixa dentro do espaço dessa possibilidade. E esse dar-se conta é uma capacidade humana. É a capacidade da nossa mente tão ordinária e tão limitada à sedução do aparente, mas que consegue, acalmando tudo isso, se ampliar, se estender nessas outras tantas infinitas possibilidades. Olha que forte isso. Só num jogo aqui, de palavras, porque tudo é um jogo de palavras. As tradições vão expressar tudo isso que a gente está compartilhando aqui de diferentes formas. E tudo bem, porque o importante não é ficar preso à forma, à palavra. O importante é entender o que está ali por trás. A consciência em você consegue observar a mente. Pensamentos, julgamentos e tudo que é, vamos dizer assim, a dimensão da mente em nossas vidas. A mente não consegue observar a consciência. A mente de M minúsculo, small mind, but big mind, que talvez consciência presente, a consciência em mim que sem querer faz com que eu me dê conta. E de repente tem a clareza que eu não sou o personagem do filme. Eu estou sentindo um monte de coisa, como se eu estivesse lá no deserto, como se eu estivesse recebendo um prego na mão. Estou me gemendo, estou suando, estou sofrendo, mas cai a ficha. Me desidentifico, porque me dei conta. Tu não tem que se esforçar, é uma questão de dar-se conta, de lembrar que tu não é o aparente, que tu só é uma testemunha, um observador. E nas nossas vidas igual, quando tu se dá conta, não é que tu tem que ser um observador competente, porque isso é discurso egóico também. Você vê como era safado. Ele até vem meio que se veste de observador. Não, antes não, agora eu estou afiado, observo tudo. Né? Tem um termo em inglês que é I'm a very good people watcher. Né? Mas do que vale você se gabar da tua competência de observação? Quem que se gaba, se não o ego?
Mas tu se dá conta até mesmo disso, que tu está todo cheio do teu currículo de observador. E a pergunta é, quem observa? Quem é esse que se dá conta? Da onde? Tudo bem, esquece a pergunta quem. Da onde que isso vem? Da onde que vem a capacidade de você se reconhecer além do filme, além do personagem, além do teu desconforto, além do teu êxtase, além de qualquer experiência, por mais saborosa que ela possa ser? Do que vale estar do lado de Deus, todo mundo? Se já acaba. Do que vale, cara, tu tomar as coisas todas que de repente a sede do sagrado, o saudosismo do sagrado te invocam e acabar? Se de repente o que tu toma, o que tu fuma, o que tu faz, te colocando num estado alterado de consciência, não te dá a força de fé, de reconhecimento para voltar para a tua vida ordinária e fazer o que tu tem que fazer, viciado você, cuidado. E cuidado com quem te seduz a isso. Porque o objetivo disso tudo, enxergar, é se libertar. E não ficar correndo atrás de estímulo para ter novas experiências. Porque yoga não é experiência, é estado de espírito. Frente a qualquer experiência, até mesmo desse momento cabuloso que tu está vivendo. Cheio da sombra. Faz parte, irmão. Cruza. Segue a marcha. Para não se distrai. A realização de satsang nesse nível de profundidade, onde segunda-feira, sexta-feira à noite, dá igual. Está ali a verdade em você disponível. Está ali o silêncio em você não reagindo. E está aqui todo mundo, não é? Está aqui. O eu sou em mim não sai de mim para ir para ti. Nesse sentido tão bonito de ver, né, a pluralidade de expressões a bater na nossa porta, que as tradições nos trazem. Tu pega, por exemplo, a relação de Krishna e Radha e as gopis. Eu adoro lembrar isso. Krishna era um só. Forma aparente. E era o plural. Que não amava só uma, mas todas. Todas as suas amantes. Nenhuma se sentia menos. Não existia disputa, porque não precisava, nesse nível, existir disputa. O eu sou, consciência de Krishna, estava dentro de cada uma das gopis. Nesse sentido, a possibilidade, a potencialidade crística estava ali em todos os 12. E em todos nós também, do momento que a gente se relaciona, entra e vê, enxerga esse canal. É tão bonito isso, todo mundo. Tu leu o Evangelho de João e, cara, não é historinha de 2000 anos atrás. Não diz respeito aos outros. Tu chora sem querer, porque eu sou isso tudo aqui. Satsang, yoga. É muito pequeno a gente resumir yoga no aparente do modismo ou do publicável. Tem um monte de gente que vive uma vida de yoga, pratica uma vida de yoga e que não tem nem ideia do que é yoga. E, no entanto, tem muita gente também, sabe, se identificando com o rótulo yoga e se achando alguma coisa por causa do rótulo. Quem é você além do rótulo? Todos os rótulos, qualquer adjetivo, tudo que teu pai e tua mãe te falou. Quem é você além daquilo que o teu namorado expressa? Será que você tem isso? Porque e se teu namorado acabar? O que vai ser de ti, cara? E se o mundo se silenciar, tu consegue se situar?
E se de repente tu acorda amanhã, todo mundo, e como hoje, tu chega, tu acorda e tu sai, e é só silêncio. E ainda para te provocar te falam, namastê. Onde é que tu tá nessa onda? Será que isso vai ser bem-vindo? É louco isso, né? Essa questão do ser humano reconhecendo a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade. Porque na boa, se rola alguma coisa, sei lá o quê, e karma do mundo, e vem um meteorozinho, o dobro do tamanho desse planeta, acabou tudo. Então como é que a gente vai, na boa, como é que a gente vive sem fragilidade, sem vulnerabilidade, sem segurança? Que segurança, todo mundo? Estava conversando com a turma hoje, que segurança? Segurança é uma coisa tão iludida da nossa cultura, da nossa sociedade, dos nossos valores, e é incrível como a gente cai. Porque, enfim, existe um mercado de, não, comprando um pacote, tu vai se sentir seguro. E segurança para tudo, é uma coisa impressionante. E não estou aqui meio que pregando nada que tu não deva ter o teu seguro de saúde. Você tem o teu direito, os teus valores, as tuas necessidades e tudo mais. Mas é importante que a gente entenda, mesmo eu com meu seguro de saúde, totalmente inseguro. Porque não tem segurança. Você pode sair daqui e dar tudo errado, todo mundo. Acabou. Que segurança? Não tem segurança no plano do personagem. Agora, no plano de Sat, do ser, é só segurança. E o ser chega para ti e fala, sabe por que você é apegado à sua vida? Porque já está todo mundo morto. Tu consegue ouvir isso e entender a gravidade, a profundidade, e me perdoa a aparente dureza da frase? Está todo mundo morto, eu e você inclusive. E como é que a gente pode se apegar tanto à nossa opinião, se você reconhece que tu já está morto, irmão? E olha que forte, medo, confusão, para. Quero sumir daqui, para de falar. Mas não, aí vai entrando, e fantasma de repente porque tu resiste e reage. Mas aí tu, claro, tu nasce já morto, com a garantia da morte. Se a gente honrasse a garantia da morte, talvez a gente conseguisse viver a vida, todo mundo, com toda a graça, a grandeza, a beleza que ela oferece. No entanto, não. A gente esconde essa realidade e se acha vivo nessa vida que inevitavelmente vai falecer já já. E é por isso que eu falo, já estamos mortos. Quando Arjuna está ali, no campo de batalha, se tremendo inteiro, ele guerreiro, com o dever de ir para o combate, e ali Krishna, a corporificação de Deus, da sabedoria suprema à frente dele, ele fala isso, irmãozinho, filhinho, nobre príncipe, se tu acha que alguém vai te matar, ou que tu vai matar alguém, tu está errado, eu já matei todo mundo, inclusive você. E nota, porque aí a mente ordinária entra, small mind, em conflito, porque não tem aonde tu pode se apoiar com a tua bagagem de conceitos, da forma que a gente foi educado, todo mundo. Olha que incrível isso. Mas, do momento que tu vai, amplia e investiga, e culturas e tradições milenares, tu não precisa resumir nada à Índia, a bendita Índia. Mas eu acabei de voltar dos Andes. Cara, é inacreditável a coluna vertebral do nosso continente, do nosso lado aqui. Montanha, cordilheira, de baixo a cima, do Chile até ali, América do Norte. Pum. Coluna vertebral do mundo, dessa mãe. Poder. E quando tu chega lá, tu quebra, tu cai, tu se humilda, tu se ajoelha frente à montanha. E não faz sentido, mas como eu, tão cético, tão quadrado, me ajoelho frente ao poder das montanhas, sem querer, e mais uma vez, começa a chorar. E de onde que está vindo esse choro?
Está tudo pulsando, todo mundo, há milênios. E o que a gente está fazendo com os 50, 60, 70 anos da nossa vida? Repetindo? Patinando? Tentando buscar a solução definitiva? O que está nesse espaço silêncio entre eu e você? O que está? O que é? Da onde vem esse espaço entre um pensamento e outro em você? Como é que essa mente que não para nunca, de repente, por um instante, abre a brecha e entra o absurdo em você? Sem querer, o absurdo, aquilo que é... Inventei uma palavra hoje à tarde, vou apresentar para vocês. Contradoxo. Contraditório e paradoxal. Só para... Contradoxo. Contradoxo total. Não tem cabimento. Mas o absurdo do nosso discurso aqui circula. E se está circulando, da onde? Como? E veja bem, e a história não para por aqui, segue do momento que a gente continua respirando e possibilitando todos os absurdos, benditos absurdos, a participarem dessa minha vida condicionada e resumida ao aparente moralista e limitado de um mundo que, cara, está dando errado, é só abrir os olhos e ver o caos. Então tem alguma coisa. Existe uma possibilidade de ver diferente tudo isso e de não ser mais um maluco contribuindo para o caos. No seu desespero, na sua depressão ou no seu desânimo. Desânimo, falta de ânimo, falta de vida, de vigor, falta de prana. Não. Da gente se preencher disso tudo. Incrível. E vale assim, sabe? Porque é tão recente. 2 semanas, 13 dias nos Andes. E 13 dias que podem transformar uma vida. Nesse sentido, de observar que, sem querer, claro, você foi para um peregrino, claro, levei um grupo, mas de repente estava o Marco lá, coordenador, responsável pelo grupo, peregrino, com todos os rótulos, o catálogo, a programação, o planejamento, a onda toda. Cara, se desfazendo de tudo isso. E sem querer, tipo que nem eu rasgando o mapa do planejamento. E deixando, porque bendito planejamento que nos colocou ali, bendito ego, personagem que teve desejo de estar ali, mas do momento que eu estou ali, com aquele poder, com aquelas infinitas possibilidades se expressando, cara, eu não quero o meu script. Não faz sentido, não tem nem livre-arbítrio, tó script. E de repente você entra, e o universo está ali, amplo, ampliado. A tua mente pequena, presa ao currículo, tu rasgou ele, caiu junto, morreu. E de repente consciência se fez presente no espaço que tu abriu. E consciência que tu não teve que se esforçar para atingir, ela simplesmente invadiu o espaço que tu ofereceu. Eu gosto de falar isso sempre, o teu altar, seja um altar mesmo, ou seja a forma de você despertar pela manhã e encarar um novo dia. Mas o que? Tu vai cobrar desse mundo, cobrar das pessoas, cobrar de Deus, cobrar de ti mesmo um bom dia? Ou tu vai se oferecer para que esse dia, através de você, seja bom dia? Não só para você, mas para todo mundo que gira em torno de você. Então tu nota que incrível, nas montanhas, tu não faz uma caminhada a todo mundo. No caso, a gente fez uma trilha num percurso que é conhecido como Salcantay, que é o nome de uma montanha. A gente ficou em retiro alguns dias, preparando o grupo, satsang todos os dias. E satsang que eu digo de diferentes formas, cantando, praticando asana, meditando,
tempos de silêncio, em contato com a natureza, com o jardim. Enfim, isso tudo satsang, na vibe, no espírito, buscando trazer isso tudo mais próximo, para de fato a gente ter um campo mais fértil nessa possibilidade de peregrinar, de não ser mais uma fantasia, historinha que eu conto depois e bato foto. Não, não. Não é turismo com ar de espiritualidade. É morrer. É morrer do personagem. É ter a possibilidade de uma pausa onde tu não leva o personagem. Porque tu entregou, tu já está morto e tu entendeu o discurso do Gita. Então você vem, retiro. Retiro que é o quê? Renunciar. O tempo inteiro tu está renunciando. Do contrário, não é retiro. Renunciando, renunciando. E teve um momento que a gente chamou, eu levo um xamã normalmente comigo, normalmente não, sempre, um irmão querido aqui do Brasil. E obviamente que pulsa uma visão mais ecumênica de tudo, né? E a gente juntos sabe, a gente está nos Andes, e tudo ali, o povo andino, a onda toda, a tradição, a ancestralidade. Então cabe-nos, frente a tudo aquilo, honrar e trazer um xamã dos Andes também. E a gente faz isso não só pelo prazer que é, pelo dever. A gente não quer aqui se virar sozinho. Não, existe um pulso ancestral, que é o eco em mim também, misteriosamente se manifestando. Incrível isso. De tu começar a falar com a mãe natureza e tu usar Pachamama. Não é que tu quer ser andino, é que sai Pachamama. Faz sentido para você. É um resgate, talvez, sabe-se lá, não me interessa muito, mas de uma vida passada. Não quero florear demais, mas vem, Pachamama. Sabe aquela música? Você vê uma coisa bonita que aconteceu? Tem aquela música... The river is flowing, flowing and growing. The river is flowing down to the sea. Então, the river is flowing, flowing and growing. The river is flowing down to the sea. River, parte. Sea, ocean, todo. A parte is flowing, está fluindo em direção a esse todo potencial oceano. Aí veio forte para o grupo e virou o nosso mantra, nossa canção, a viagem inteira. Pachamama carry me, your child I will always be. Pachamama carry me back to the sea. E a gente foi cantando. E o campo fértil, a abertura dos renunciantes, estava num nível tão grande que de repente virou a prece, virou a oração. E não só, que bonitinho, que legal, não sei o quê, florido, colorido, Pachamama, não sei o quê. Nada, entrando. E as pessoas se relacionando com Pachamama, todo mundo, que é a Mãe Terra. Tu só entende, tu só leva a responsabilidade ecológica, de fato, quando tu entra em contato com a Mãe. Tu deixa de ser mal criado nessa comunhão e não no rótulo. E porque tu fez tua parte, renunciou do personagem, talvez cheio dos rótulos de ecologista, isso, aquilo, mas que pela primeira vez se permitiu entrar no ventre, humildado, se reconhecendo filho, pequeno, frágil, vulnerável, precisando da mãe. E de repente ali o resgate, pum. Esse xamã veio, todo mundo, a gente fez uma oferenda e é uma historinha assim bem bacana, porque ele vai, ele compra um monte de coisa de grãos e batata e docinho e pirulito e tinha um crucifixo. O ano passado ele colocou dinheiro, o dinheiro do pagamento dele pela visita dele, dinheiro na oferenda. E aí ele vai fazendo as preces dele, que a gente não entende porque é em Quechua. Aí ele vai lá. E aí eu comentei com o grupo hoje, eu acho que vale a pena compartilhar com vocês, que é muito bonito isso, a questão desse nosso mundo sem fronteiras, se globalizando, se universalizando. Até nessa trágica história que a gente já conhece, enfim, do cristianismo né, no nosso continente, perante aos nativos. Mas sempre tem, é interessante, o nosso julgamento a gente já sabe que não tem cabimento. E a história é relativa.
e ela pode até, de fato, marcar alguma coisa trágica, mas que fez parte de um karma, e que não só deixou coisas ruins. Esse irmãozinho, que precisa de 3, 4 dias para chegar no local onde a gente estava, e vem andando, descalço, com uma sandalinha muito simples, já muito frio, nos Andes, montanha, a gente está a uns 3, 4 mil metros de altitude. Ele começa a rezar em Quechua. E de repente vai rezando, 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 e ele sempre falava uma frase assim interessante no final, que eu entendia como Aini, Aini. E Aini é uma palavra muito forte ali que significa troca, oferenda. Aquele povo, ele vive à base dessa troca, né? Agricultura e tudo mais. Então Aini é isso, é você oferecer, cuidar da mãe e ela te oferecer de volta. Namastê é Aini. E eu pensava que ele estava falando Aini, já achava legal o discurso dele ali. Aini, Aini, Aini. Como se ele estivesse falando Namastê, 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 Namastê. E de repente ele chegou no meio de uma frase lá e falou: o sagrado coração de Jesus, Aini. Aí, e voltou e falou isso umas 3 vezes. E me tocou. Assim, ele, andino, índio, parecia de outro planeta mesmo, é uma outra formação, né? Xamã, comendo as folhinhas de coca dele, fazendo uma coisa totalmente absurda frente ao nosso padrão cultural, até mesmo no nível religioso, e mais absurdo ainda quando ele começou a falar que Sagrado Coração de Jesus, Aini, Aini. E aí eu percebi, numa sacada assim, sem querer, que ele não estava falando Aini, que ele estava falando a mim que é amém, a cada frase, amém, amém. E o que ele estava falando é: proteja esse grupo, isso, aquilo, falou por 2 horas. Todos os nomes da montanha, os espíritos das montanhas, Pachamama, não sei o que. Amém, amém, amém. E o grupo, imagina, tão aberto, tão no espaço, quando caiu essa ficha, aí, amém, amém, o tempo inteiro. E talvez me ousa dizer que o que as pessoas mais precisavam resgatar em suas vidas, me coloco aí incluído, é isso, é o espírito do seja feito a vossa vontade e não a minha imperfeita vontade. Quem sou eu para me ousar entrar nessas montanhas, cheia de perigos, dentro de um contexto, fisiologicamente falando, inadequado? Você vai para 5 mil metros de altitude, no topo ali, e você não está com um grupo de atletas, você está com um grupo de peregrinos, e que se dispuseram todo mundo, de uma forma incrível, a trilhar, nem que seja para a própria morte, reconhecendo que já estavam mortos. O detalhe, ninguém morreu. Mas não importa. E tu acha que Jesus deixou outra coisa senão isso, todo mundo? O chão, o campo fértil para a gente, na nossa vida, sem necessariamente ter que ser crucificado, ou vivendo as nossas cruzes do jeito que elas se manifestam, para reconhecer a vida que é, para viver a ressurreição de fato, porque tu abre mão da tua vida relativa, entendendo que a morte é relativa também, essa morte aparente, inevitável, já já. E o que não é? Um estado de espírito vendo todo aqui e agora. Não tão distante todo mundo. Na verdade, impossível dessa possibilidade estar mais próxima, o tempo inteiro, querendo invadir. É só uma questão de dar atenção, de oferecer presença. É só a questão de a cada dia. Tu se prostrar ao altar. E no silêncio, talvez hoje, no início dessa semana, percebe, irmãozinho, sente de dentro para fora, não tem que maquiar, pode ser uma coisa muito simples, mas uma redefinição, um pequeno ajuste, que redefine, que reconstrói, que
que abre mão dessa última etapa e entra numa nova etapa, e o resto da tua vida, então? Sat Sang é esse encontro.